fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Só porque a igreja da cultura está dizendo que Deus é Deus, então mais uma vez vocês respondendo. Porque o Senhor, nós estamos aqui adorando o único verdadeiro e digno de todo louvor. Então nós vamos cantar aqui, vocês vão repetir o mesmo ou precisão. Se não fizer, Ele é Deus. se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, louvado Deus seja é Deus. Amém. Que essa seja a nossa oração, a nossa adoração. E o nosso louvor. Seja o centro, seja tudo em meu coração, Senhor. Seja a vida em meu peito, cada dia aqui eternamente. Jesus, 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 Jesus. Seja o sol que me aquece em meu coração, Senhor. Seja a força que me sustenta, verdade assim eternamente. Jesus, 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 te conhecer.
Podem sentar, pastor. Boa noite. Boa noite. Alô, som. Boa noite. Tá fraquinho aqui, peraí. Boa noite. Eu vou convidar só os homens para se colocar de pé, por favor. Só os que puderem. Os que não puderem não precisa ficar de pé, não. Aí, já que já ficaram de pé, eu vou convidar para vir aqui na frente agora. Só os homens, por favor. Pode subir, por favor. Assim de surpresa, né? Não avisa nada. Irmão Francisco pode vir também. Irmão Santiago. Irmãos, então na verdade, ontem nós tivemos uma reunião um encontro, né, dos homens aqui na igreja. Não são todos os que estão aqui agora que estavam aqui ontem, mas boa parte esteve aqui ontem. E para quem não sabe, nós temos uma união de homens aqui na igreja que foi retomada, né? O irmão Ari está à frente dessa união. E ontem nós tivemos o nosso segundo encontro, o primeiro só da nossa igreja. E foi muito bom aqui na igreja, nós tivemos a presença de 15 homens aqui ontem. Sentimos a falta de alguns, mas temos certeza que com o tempo todos vão estar aí se achegando a esse grupo, né? E nós temos a tarefa de ensinar, né? Coube, o Ari me encarregou de ensinar umas músicas aos homens. Então nós começamos ontem, nós cantamos. E hoje quem estava ontem vai cantar, quem não estava, eu tenho certeza que a maioria conhece a música, vai cantar junto. Mas quem não conhece pode ficar tranquilo, tá? Não precisa... A letra vai estar ali na telinha em cima, para quem não sabe. E se vocês quiserem acompanhar, pode acompanhar os homens, tá? Não tem problema não. Mas é uma forma de ir colocando todo mundo para ir aprendendo também. Vamos lá então?
Amém? Bom, os homens estão de parabéns. E eu vou pedir... Podem sentar, por favor. Nós vamos aproveitar esse momento agora. Nós vamos orar. Os irmãos vão ter a oportunidade nesse momento de... Quem veio preparado também para trazer o seu dízimo e a oferta. O gasofilácio está ali no cantinho. Tá, nós vamos ter aí alguns instantes. Os irmãos fiquem à vontade. Mas antes nós vamos orar e pedir para que a igreja esteja intercedendo pela vida da irmã Cleide, né? Que ela está internada. Ela havia sido internada, depois saiu. E aí essa semana voltou. E segundo o pastor me falou, ela está num hospital em Cotia, internada, né? Irmã Cleide, para quem talvez não saiba, ela é esposa do irmão Francisco. Nós temos alguns Franciscos agora aqui na igreja, né? Então tem que ser mais específico um pouquinho, mas a irmã Cleide e o irmão Francisco, que são os pais do pastor Fernando, conhecido de muitos aqui da nossa igreja, né? Que foi criado aqui na nossa igreja e tudo mais. Eles retornaram não faz muito tempo para a nossa igreja. Vamos orar. Eu vou orar agora em favor dela e depois os irmãos também lembrem nas suas orações, tá bom? Vamos orar então nesse momento. Vou aproveitar e orar por esse momento das ofertas e pela irmã. Senhor, muito obrigado a Deus, porque até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós, Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua igreja, pelas portas abertas aqui nesse bairro, ó Deus. O Senhor tem nos dado essa oportunidade de servir ao Senhor aqui, ó Pai. Que o Senhor faça com as nossas vidas aquilo que é da vontade do Senhor, ó Deus, que nós possamos agradar ao Senhor a cada dia mais e mais, ó Deus. Abençoe esse momento, ó Pai, de adoração ao Senhor, através dos dízimos e das ofertas, ó Pai, que trazem, ó Deus, o sustento a esta igreja aqui, que ajuda, ó Pai, a tantas pessoas que têm levado a Tua palavra, ó Deus, adiante, têm levado a Tua palavra lá fora, ó Pai. O Senhor esteja abençoando a cada irmão, a cada família aqui da nossa igreja. Pedindo em especial, ó Pai, nesse momento, pela família do irmão Francisco, da irmã Cleide, onde ela está, ó Pai, internada com problemas de saúde. O Senhor conhece os detalhes daquela vida, ó Pai, do problema que ela tem enfrentado. O Senhor esteja abençoando a vida dela, abençoando a vida do irmão Francisco, dos seus filhos e netos, ó Deus, todos os seus parentes, ó Pai. Que o Senhor esteja cuidando ali da vida dela, fazendo a Tua vontade, Senhor. Pai, também dos demais, ó Deus, irmãos da nossa igreja, dos nossos irmãos que fazem parte aqui dessa família, ó Deus, o Senhor esteja cuidando também das nossas vidas. É o que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pastor? Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Ontem foi muito legal aqui meu encontro de homens, viu, irmãos? Falando aqui, eu sou suspeito, né, porque sou pastor aqui, mas fiquei muito feliz ontem com os 2 encontros de homens, né? Porque ontem, na verdade, teve 2 encontros de homens. Teve um encontro de manhã, no mutirão, onde foi uma bênção aqui também, foi um louvor a Deus aqui. Louvado seja Deus por essa igreja. Irmão Alberto, né, irmão? Chegando aí agora na nossa igreja aí, já arregaçando as mangas, né? Deus seja louvado por isso. O Mirão aí, né, Miro? Retornando aí, foi uma bênção ontem aí, ó. Irmãos, louvo a Deus pela vida. Fiquei contente demais ontem de ver a disposição dos irmãos, né, em tudo que aconteceu aqui. E depois à noite tivemos aí a surpresa, né? Tínhamos uma pessoa famosa, não ia brincar, irmãos, mas tínhamos uma pessoa famosa aqui ontem, né? Na ministração da palavra, né? A irmã Ari, né, irmã Ari?
O irmão Francisco surpreendeu ontem aí, irmãos. Eu já tinha visto ele falar, é uma bênção aí, ó. Os irmãos perderam. Foi uma chacoalhada no bom sentido, né, irmão Ari? Nos homens. E aí ele mesmo, né? Eu tô brincando porque ele mesmo abriu a oportunidade pra gente brincar, né, irmãos? E aí ele... Tivemos a presença dele, né, irmão Francisco? Quero agradecer demais a presença do irmão Francisco aí também, no nosso meio, né? E já chegando, trabalhando também. Já foi em algumas visitas comigo, né, irmão Francisco? E é gostoso quando, né, vamos fazer uma visita, ele se coloca à disposição, vamos? E podemos fazer uma visita aí juntos. E eu estou muito feliz, irmãos. Muito feliz com o Ministério de Homens aí. Faltou alguns aí, ó. Eu já peguei ali na porta ali, né, Jean? Eu peguei você ali na porta, eu falei, ô, vamos movimentar esse ministério, irmãos, que é uma bênção, né? E aproveitar que os irmãos estão aí com fome, né? Estão com fome para servir ao Senhor. Usando o tema aí que a gente está falando aos domingos, estão dispostos a servir uns aos outros. Eu ouvi falar até em aí, se estiver precisando de alguém aí para, sabe, para, como que é? Encher laje aí, eu ouvi um zum aí. Não, vamos se colocar à disposição aí para carpir o terreno dos irmãos aí, se precisar, encher laje, tá? Trocar telha, chama os homens da igreja aqui. Agora vocês estão enroscados, hein, Ari? Então, eles estão dispostos aí, irmãos. Estou falando aqui, não estou colocando eles em enrascada aqui, não. É porque eu ouvi isso aí de alguns irmãos aí, que falaram, olha, vamos fazer um ministério de homens ativo aqui na igreja. Não que não fique somente aqui na igreja, mas que saia daqui da igreja e se reúna em outros lugares, né, Mori? Seja na encher uma laje, seja comer um churrasco, né? Pode contar com os homens aí. Amém? Quero convidar agora, irmãos, para a gente meditar na palavra do Senhor. Queria convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 20. Aí esqueci de falar uma coisa aqui do Ministério de Homens, né? Tinha uma parede para tirar aqui, o pessoal falou, falaram aí que ia demorar o dia todo, 1 hora. Quando eu pisquei já não tinha mais parede. Né? Foi assim, né? Quando eu ouvi 3 marretadas e foi, cadê a parede? Né? O Miro e o Felipe aí foram, pai, fiquei até com medo desses dois aí, com a marreta na mão, viu? Mas foi bênção aqui, viu, irmãos? Depois a gente vai ter surpresas aí, né, na igreja. Louvado seja Deus por isso. Então, Mateus capítulo 20, versículo de número 20. Mateus capítulo 20, versículo 20. Está projetando aqui. Eu vou ler até o 28, tá bom? Os irmãos que estão aí na mídia aí. Diz assim: Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos, e prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate
por muitos. Eu vou repetir aqui o versículo de número 26. Nas palavras do Senhor Jesus, ele diz assim: não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, ó Pai, nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, segundo a Tua palavra, ó Deus. E que a Sua graça e o Seu amor seja conhecida aqui em nosso meio, ó Deus. Fale conosco segundo o Teu querer, segundo a Tua palavra, ó Deus. Que nesse momento, ó Pai, o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, ó Deus, possa nos moldar, possa nos transformar, possa nos fazer novas pessoas, ó Pai. Que a Tua palavra cumpra em nós o propósito, ó Deus, de nos transformar, ó Pai. Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui nessa noite, em Te adorar e louvar e ouvir a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, dentro dessa série, Servindo Uns aos Outros, eu separei um tema quando eu me deparei com esses versículos aqui. E o tema dessa noite é: somos todos iguais. Tem músicas, né? Eu lembrei de uma música quando eu estava preparando esse sermão, que nem é uma música gospel, né? Mas eu lembrei de uma música, um cantor que já faleceu, cantando uma música chamado Somos Todos Iguais, né? Quem sabe quem é o cantor que eu estou falando? Ixi, é todo mundo crente aqui. Não. É o Legião Urbana, o Renato Russo. Ele tem uma música que fala Somos Todos Iguais, né? Quase que eu dá até vontade de cantar aqui, mas não vou cantar não, viu? Mas esse é o tema da noite hoje. Somos todos iguais. Na teoria, irmãos, nós falamos isso. Na teoria, dizemos, olha, não existe acepção de pessoas. Na teoria, nós dizemos que, nós concordamos que não importa, né, a raça, não importa a cor, não importa, né, se a pessoa é pobre ou é rica. Na teoria, nós falamos isso. Mas na prática, irmãos, é um pouco complicado isso aí. Porque o mundo gira em torno disso aí. O mundo gira em torno de pessoas, e as pessoas estão cada vez mais apegadas a status, a dinheiro, a carro, a casa, e se apegam nessas coisas, e até, né, e por mais que a gente insista num discurso que essas coisas não mudam a nossa maneira de tratar os outros, mas na verdade, na prática, muitas vezes, e eu me coloco também dentro desse mesmo saco, que na prática nós temos a tendência de tratar melhor as pessoas que têm dinheiro, que têm um status, que é bem vestido, que é cheiroso. Na prática, nós somos assim, irmãos. Ou muitas vezes agimos assim. Jesus aqui está dando uma aula para os seus discípulos, e os seus discípulos aqueles que iam dar continuidade nos ensinos de Jesus. Era através desses discípulos aqui que Jesus ia fundamentar a sua comunidade, a comunidade cristã, a comunidade evangélica, a igreja. Eu não sei como você chama isso, mas nesses 12 homens que acompanharam Jesus, Jesus estava erguendo a sua igreja, Jesus estava fundamentando a sua igreja, a sua comunidade, a comunidade cristã.
E Jesus, dentro desse evento aqui, ele vai ensinar algumas coisas para a comunidade dele, que somos nós. Nós somos a comunidade cristã. Como nós falamos domingo passado, a comunidade cristã é aquela que é conhecida como aquela que serve uns aos outros. E vocês vão cansar de ouvir isso, nesse ano todo. Vocês vão cansar de ouvir o pastor dizer aqui para vocês que vocês têm que servir uns aos outros. Que esse é o propósito de Deus. Mas, quando se trata de pessoas, irmãos, qual valor você dá para as pessoas? Você dá um valor maior para aquela pessoa que é da sua família? Como você tem enxergado as pessoas? Qual valor você tem dado para as pessoas? Quando a gente fala de valor, talvez venha no pensamento, ou venha, né, na nossa fala, depende da pessoa, né? Depende da pessoa, eu valorizo mais, e depende da pessoa, eu valorizo menos. E nós temos o costume de ser assim, irmãos, de valorizar determinada pessoa e desvalorizar determinada pessoa. Você quer ver um exemplo? Ainda hoje, lá para o lado do Oriente Médio, os homens são muito mais valorizados do que as mulheres. Vocês sabem disso. A mulher é obrigada a usar um véu para mostrar só os olhos. Em muitas culturas, as mulheres são vistas como pessoas somente para ter filhos. Ainda hoje acontece isso, irmãos. Ainda hoje acontece isso. E muitas vezes, né, a mídia fecha os olhos para essas coisas aí. Mulheres são mortas pelo marido. Crianças de 12, 13 anos é entregue para casar com homens. Já, recentemente nós tivemos um caso aí, de um homem que na lua de mel, ele que casou com uma menina de 9 anos, na lua de mel a menina morreu. Por quê? Porque ela é uma criança, tem 9 anos. Então, nessa cultura, eles não dão valor à mulher. Em outras culturas, eles não dão valor às pessoas que têm uma cor diferente. Mas nós estamos falando isso de culturas, de pessoas diferentes. Mas quando nós trazemos essa realidade, irmãos, quando trazemos essa realidade para o nosso meio, para o meio cristão, aonde não deveria acontecer essas coisas, e muitas vezes acontecem essas coisas. E vocês sabem disso. E entendem, irmãos, quando eu falo de comunidade, eu não estou falando dessa comunidade, dessa igreja aqui do Jardim São Jorge. Eu falo no geral. No geral, e muitos lugares costumam dar valores a pessoas que têm mais dinheiro, mais posse, famosos, né? Principalmente igreja onde vai pessoas famosas, né, do meio artístico. Essas pessoas costumam ser mais honradas do que as outras pessoas. E é triste essa realidade da comunidade cristã, irmãos. É triste ver comunidades cristãs, pessoas que frequentam comunidades, pessoas que frequentam igrejas, darem mais valor a carro, a casa, a prédios, ou seja lá o que for, a contas bancárias. As igrejas vêm sendo afetadas por isso. E quando uma igreja se esquece que ela é uma comunidade, irmãos, e a comunidade do uns aos outros, essa igreja está fora do projeto inicial de Deus. Está fora do projeto inicial de Deus. Porque Jesus chamou você para servir tanto a Ele
como ao irmão que está do seu lado na igreja. Comunidade do uns aos outros. Comunidade que serve uns aos outros. Não era a primeira vez, vamos aqui voltar aqui para o texto que nós lemos. Não era a primeira vez que Jesus estava falando de trono. Quer dizer, não era a primeira vez que os discípulos estavam discutindo entre eles. Se você ler os evangelhos, você vai ver que algumas vezes os discípulos disputavam entre eles e qual deles era o maior, qual deles era o mais queridinho de Jesus. E um outro exemplo que nós temos é em Marcos, capítulo 9. Eu queria que você fosse lá comigo. Marcos, capítulo 9, no versículo 33. Olha aqui os discípulos, mais uma vez, discutindo o grau de importância que eles tinham para Jesus, irmãos. Querendo colocar um valor no ser humano. E esse é o problema, esse é o nosso problema. Queremos colocar valores nas pessoas. Queremos definir quem vale mais e quem vale menos. E muitas vezes o nosso padrão de valorização é um padrão equivocado, um padrão que está fora do padrão de Deus, porque Jesus vai dizer para nós que Ele não faz esse julgamento de padrões, de valor entre um ser humano e outro. Capítulo 9, versículo 33 aí, diz assim: E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estavam discutindo no caminho? Jesus está perguntando isso aqui. Mas eles guardaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era maior. Vê se pode. Assentou-se Jesus, chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. O que Jesus está ensinando aqui, irmãos? Você quer ser maior? Você quer ser valorizado por Jesus? Então ele está ensinando o padrão do reino aqui. O padrão do reino é que o maior, o mais importante, é aquele que serve. É isso que ele está falando aqui. Jesus olha para os seus discípulos e fala: Eu sei o que vocês estavam discutindo no caminho. Eu sei, eles não quiseram falar. E aí Jesus vai falar por eles, fala assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês querem ser grandes? Vocês querem ser grandes? Então seja aquele que serve. Você quer ser valorizado por Deus? Então seja aquele que serve. E o servir aqui, irmãos, é o servir uns aos outros. Não é servir a igreja. Não é servir a igreja, irmãos. Não é servir a Deus, porque muitas vezes a gente fala: eu sirvo a Deus. E a própria Bíblia fala que Deus, Ele não precisa ser servido por ninguém, não é verdade? Mas o servir a Deus, aquilo que qualifica você como cristão verdadeiro, aquilo que qualifica você como um homem e uma mulher de Deus, não é a quantidade de vezes que você vem para a igreja, não é aquilo que você faz na igreja, mas o que qualifica você para ser um servo ou não de Deus, ou para agradar ou não agradar a Deus, ou para ser valorizado por Deus, o que vai qualificar você para isso é como você serve, não a Deus, mas como você serve ao seu irmão, como nós servimos uns aos outros. É isso que conta para Deus, é isso que Jesus está falando aqui, que conta para o seu reino. É como se ele dissesse assim: olha, você quer ser reconhecido? Você quer ser valorizado? Então comece a servir. Comece a servir uns aos outros. Vou usar uma frase aqui que eu já ouvi de um irmão aqui da igreja. Faz o que Deus gosta, irmãos, e Deus vai abençoar você. Faz o que Deus gosta, e você vai começar a ver as coisas de Deus acontecer na sua vida.
Comece a fazer as coisas que Deus gosta. E o que Deus mais gosta que você faça, sabe o que é? Servir uns aos outros. Não só aqui em comunidade, irmãos, mas servir também as pessoas lá fora. Se colocar à disposição das pessoas. Ser um servo de Deus, reconhecido como servo de Deus. E você é reconhecido como servo de Deus, não é com um som alto na sua casa cantando louvor, irmãos. Isso aí não vai qualificar você para ser servo de Deus. Não é uma roupa que você coloca, não é uma Bíblia grande que você põe embaixo dos braços, embaixo do braço. Mas o que qualifica você, o que as pessoas vão olhar na sua vida, é o quanto você serve. É o quanto você está disposto a servir. Isso sim vai contar para as pessoas que estão lá fora. O texto que nós lemos fala que os dois filhos, né, a mãe dos dois filhos, né, de Zebedeu, é isso aí. A mãe dos dois filhos de Zebedeu foram até Jesus. E você lembra, né, nós lemos aqui, você lembra qual foi o pedido deles? Né? Qual que foi o pedido deles, irmãos? Sabe por que eles pediram isso? Porque o costume dos judeus era assim. Vamos trazer aqui para o nosso contexto aqui, né? Vamos entender como eles pensam até hoje, são assim. No aniversário, né? Primeiro, no aniversário, você convida quem você gosta. E na hora do parabéns, quem vai estar ali do lado do aniversariante? O pai e a mãe, as pessoas mais importantes, não é? Oh, o pai e a mãe, vamos aqui, vamos cantar parabéns. Então, aquele que fica do lado do aniversariante, em um grau de importância, as pessoas são mais importantes para aquele que está fazendo o aniversário. E os judeus têm esse costume. Então, quando eles se reúnem, quando um judeu se reúne, vamos supor que eu sou um judeu, e aí eu convido aqui metade da igreja para vir na minha casa. Olha, vamos jantar lá em casa, né? Um churrascão lá na casa do pastor. Aí, se eu sou um judeu, quando eu me assentar à mesa, quem vai estar sentado do meu lado são as pessoas que eu mais gosto. É um costume, uma tradição deles isso aí. Quem sentava perto da pessoa mais importante ou do dono da casa, quem sentava perto dessa pessoa era o mais importante para aquela pessoa. Então, quando Tiago e João, já pensando nisso, já dentro dessa cultura onde os mais importantes são aqueles que estão perto da pessoa mais importante, então eles sabendo disso, eles foram até Jesus, né? E não foram sozinhos, né? Ele falou, vamos pedir para a mãe lá. Quem sabe a nossa mãe convence ele que a mãe de Tiago e João era o que de Jesus? Tia de Jesus. E aí, né, vamos pedir para a tia, né, a tia que, vamos pedir para ela ir lá e, né, vamos junto e a mãe fala, né, imagina, né, você sabe como que é, né, coisa de adolescente, vamos lá pedir para a mãe, né, se a mãe pedir, ela deixa, né, lembra quando a gente queria dormir na casa do amiguinho, né, pede para sua mãe lá falar para minha mãe, que se a sua mãe pedir, ela deixa. E aí eles pediram para a mãe de Tiago e João ir lá e falar para Jesus, Senhor, no teu reino, né, permite que Tiago, né, que o João e o Tiago sentem um de cada lado lá no seu reino. E eles foram oportunistas, irmãos. Eles foram oportunistas, porque essa ideia de trono veio do próprio Senhor Jesus. Um pouquinho antes, olha aí no capítulo 19 de Mateus, capítulo 19 de Mateus. Essa ideia de trono veio do próprio Senhor Jesus. Então eles estavam atentos para aquilo que Jesus estava falando. Em determinado momento, um pouco antes desse pedido aqui, olha o que Jesus fala aí no versículo 28.
Até então ninguém falava de trono, irmãos. Até então os discípulos estavam ali tranquilos, Tiago e João estavam ali tranquilos. Mas foi só o Senhor Jesus falar no versículo 28 aí. Jesus lhes disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, olha como que foi colocado isso para eles. Vocês que me seguiram, também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Então eu fico imaginando Jesus falar isso, e eles têm esse pensamento de que aquele que ficar mais próximo de Jesus tem um grau de importância maior, e eles já discutiam diariamente ou constantemente, eles discutiam quem deles era o maior. Então Tiago e João foram espertinhos e chegaram até Jesus e falaram assim: olha, né, ô mãe, vamos lá, Jesus falou que vai ter trono lá no céu, que vai ter, 12 tronos, só que, né, olha que privilégio sentar em 12 tronos. Mas aí eles queriam mais, eles queriam sentar um ao lado de Jesus e o outro do outro lado. E vocês acham, irmãos, olha, talvez você não seja como eu, mas imagina comigo, imagina se Jesus fala para eles: tá aí, ninguém me pediu isso ainda, eu vou colocar, Tiago e João, você vai sentar um à minha direita, o outro à minha esquerda, eu vou conceder esse pedido para vocês. Se Jesus tivesse feito isso, irmãos, qual seria a reação deles com os outros discípulos? Na primeira discussão que tivesse de qual deles seria o maior, o que eles iam falar ali na hora? Vocês não sabem de nada, eu vou sentar do lado direito e ele vai sentar do lado esquerdo. Nós somos os mais importantes para Jesus. Com certeza eles falariam isso, porque eram homens como nós, irmãos. Mas eles mostram aqui para nós que nós podemos fazer o certo pela motivação errada. Porque olha como eles chegaram a Jesus aí. Capítulo 20, agora que nós lemos, e o versículo 20. Capítulo 20, versículo 20. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com os seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido. Fez o certo, não fez? Quando você vai pedir uma coisa para Deus, se você quer muito essa coisa, você se prostra, né? Lembra o que é prostrar? O que é prostrar, irmãos? Oi? Se ajoelhar, e não só se ajoelhar. Quando fala de prostrar, é colocar os joelhos e a testa no chão. Isso é o se prostrar para um judeu. Eles colocam os dois joelhos e não só o joelho, colocam a testa no chão. Então fizeram o certo. Eles chegaram, se prostraram diante do Senhor. E fez um pedido a ele, mas fez com as motivações erradas. Imagine, irmãos, você trabalha numa empresa. Vamos aqui, trazer aqui de novo. Imagine você trabalhar numa empresa. E você exerce a mesma função dos seus colegas lá na empresa. Ganham a mesma coisa, exercem a mesma função, fazem a mesma coisa. E aí, você fica sabendo que um dos seus colegas lá bateu na porta do chefe e disse: ô chefe, é o seguinte, né? Permita aí que... não sei, irmãos. Permite aí que eu vá jantar um dia lá na sua casa. Né? Permite aí que na hora do almoço, eu me senta do seu lado. Porque aí todo mundo vai ver e vai falar: pô, o cara, né? Você sabe como que é trabalhar, né? Nessas empresas aí, né? Pô, o cara tá ali com o chefe, né? Aí já desperta, né? A fúria, a indignação dos colegas de serviço. E olha o que aconteceu aqui, irmãos. No versículo 24. O normal. O que diz aí? Quando os outros 10, né, Jesus tinha 12 discípulos. Quando os outros 10 ouviram isso,
ficaram indignados com os 2 irmãos. Se indignaram com os outros 10. Como que é? Você quer passar na nossa frente? Então você quer ser maior do que nós, do que a gente? O que vocês estão pensando com isso? O que vocês estão querendo com isso? Irmãos, a Bíblia é tão perfeita que ela traz essas histórias aqui para nós. Essas histórias que muitas vezes passamos batido e não prestamos atenção no que está acontecendo aqui, algo do cotidiano, irmãos. Eles se indignaram, começaram a discutir. Ei, vocês estão pensando o quê? Como vocês fazem um negócio desse? E aí Jesus vai falar para eles, e aqui começa a aula de Jesus com relação a como deve ser uma comunidade, a como deve ser o servir uns aos outros. E então Jesus ensina uma grande lição para eles. E a primeira lição é que entre irmãos, entre nós aqui, irmãos, somos todos iguais. Independente se eu sou pastor e o Antônio é diácono e a Francisca louva e você senta no banco da igreja, independente da sua função aqui na igreja, independente do que você faz ou não faz, para Deus somos todos iguais. Não há uma distinção para Deus ou para Jesus, irmãos. Jesus não olha para individualmente aqui e fala, olha, esse aqui é melhor do que aquele ali é melhor do que aquele. Não existe isso numa comunidade cristã, irmãos. Porque quando nós nos reunimos em comunidade, somos todos iguais. Somos pesados na mesma balança, e a balança é aquela que nos diz que somos pecadores. Quando estamos diante de Jesus, somos pecadores, irmãos. Quando Jesus olha para nós, Ele enxerga pecadores. Quando Deus olha, o Pai olha para nós, se Ele não enxergar o Filho em nós, se Ele não enxergar Jesus em nossa vida, e aí nós somos piores ainda. Então, entre irmãos, somos todos iguais. Independente do que você é lá fora. Você pode ser um juiz lá fora. Você pode ser um policial lá fora. De alta patente que fala, alta patente lá fora. Mas aqui dentro, em comunidade, quando nos sentamos aqui no banco, somos todos iguais. Para Cristo somos todos iguais. E é o que Jesus fala para eles aqui. Então, a primeira lição que Jesus ensina é que somos todos iguais. Versículo 25 e o 26. Olha o que Jesus diz. Jesus os chamou e disse, no versículo 25. Jesus os chamou e disse, vocês sabem que os governantes das nações as dominam. Jesus começa a dar exemplos de fora. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Jesus usa o exemplo do mundo lá fora. As pessoas importantes lá fora têm autoridade, exercem poder sobre as pessoas. Os governantes exercem poder sobre as pessoas. Mas no versículo 26, Jesus fala o quê? Dentro da comunidade, entre vocês, como vai ser? Ou como não vai ser? O que ele fala aí? Não será assim, tá ali ó. Não será assim entre vocês. Dentro da comunidade, o padrão de Deus, o padrão de comunidade, irmãos, não é o padrão do mundo, não é o padrão lá de fora. O padrão da comunidade, uma vida em comunidade, é uma vida onde eu olho para o meu irmão e não me sinto mais importante que ele. O padrão de Deus para uma comunidade é quando eu me assento num banco de uma igreja do lado de vocês e eu não me sinto melhor que vocês, eu me sinto igual a vocês. Estamos aqui reunidos em comunidade para servir um único Deus, a qual foi misericordioso com cada um de nós, a qual derramou o seu sangue para cada um de nós, a qual nos amou da mesma forma, nem mais nem menos, a cada um de nós.
Jesus está falando isso entre vocês, dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja, dentro do meu propósito, entre vocês, não vai ter o mais importante e nem o menos importante. Não vai ter entre vocês essas coisas. Ele fala, lá no mundo tem essas coisas. Os governantes fazem isso. As pessoas importantes lá fora fazem isso. Mas dentro da minha comunidade, dentro da minha igreja, vocês são todos iguais. Sem distinção. Sem olhar para a conta bancária, sem olhar para a sua cor, sem olhar para a sua posição, sem olhar para o que você é lá fora. Aqui dentro, somos todos iguais. Dentro da comunidade, somos todos iguais. Não é assim, Deus olha e fala, ele é pastor, eu vou abençoar mais a vida dele. Ele é diácono. Não tem isso. Jesus fala, entre vocês não será assim. O meu padrão, é como se Cristo dissesse, o meu padrão de comunidade não é o padrão que o mundo conhece. A melhor maneira de agradecer a Deus, irmãos, pelo que Ele tem feito por você. E às vezes, você pode estar aqui com o seu coração grato a Deus. Talvez você está aqui e você recebeu uma bênção de Deus. E você está com o seu coração regozijando, dizendo, puxa, Deus tem sido bom comigo. Deus tem me abençoado. E a melhor maneira de você retribuir a gratidão, aquilo que Deus tem feito na sua vida, é a maneira de tratar o outro. É a maneira de servir o outro. O Evangelho, irmãos, as boas novas que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos, essa aula que Jesus está dando para os discípulos, é como se ele dissesse assim, que o Evangelho, a boa notícia, só ganhou vida, só ganhou força, quando a sua igreja, a sua comunidade, decidiu viver servindo uns aos outros. O Evangelho só se torna Evangelho, irmãos, quando o mundo olha para você e vê como você serve as pessoas, como você trata as pessoas. É isso que vai chamar a atenção das pessoas. É isso que Jesus fala que é comunidade. O Evangelho só é Evangelho, irmãos, não dentro da igreja, fora da igreja. O Evangelho só se torna real, só é materializado naquilo que você é lá fora, e não naquilo que você é aqui dentro. Então Jesus está falando, olha, entre vocês, não vai ser assim. Tem uma história que um jovem de uma igreja, ele tinha um professor que era ateu, não acreditava em Deus. E esse jovem era um jovem cristão, ele acreditava em Deus e falava de Deus para o professor, falava de Deus para os outros alunos. E aí um dia o professor chegou nesse jovem e falou, olha, eu vou lá na sua igreja lá. Quero ver lá como que é a sua igreja, mas eu não acredito em Deus não. Vocês vão me receber bem lá? E aí o menino ficou, e agora? Chegou na igreja, chamou o pastor e falou, pastor, lembra aquele professor ateu? Falou que vai vir aqui agora, o que a gente faz? Ele pode vir aqui? Ele é ateu. E aí o pastor falou, pode vir, fica à vontade, fala para ele vir. Pode falar que as portas estão abertas para ele. E aquele ateu veio. Domingo após domingo. Veio no culto, frequentava a escola bíblica dominical, até programações de comunhão ele ia. E no final de alguns meses, numa mensagem como essa aqui, no meio do culto, ele ergue a mão e fala, eu quero falar uma coisa. E todo mundo, o pastor gelou, o coração disparou e falou, pronto, o que esse cara vai falar agora? E o aluno ficou pálido, e aí o pastor concedeu a palavra e disse, pode falar. E ele falou assim, a partir desse momento, eu sou um servo do Senhor Jesus Cristo. Não por aquilo que eu ouvi aqui na igreja, não pelas pregações,
Não por aquilo que eu, sabe, não pelas vezes que eu sentei no banco da igreja para ouvir uma mensagem ou para frequentar um culto. Mas hoje eu quero me tornar um servo de Jesus Cristo. Hoje eu acredito que Deus existe, que Jesus existe, pela atitude de vocês. Porque durante esses meses eu acompanhei vocês, eu vi como um tratava o outro, eu vi como um agia com o outro, eu via como um servia o outro, e eu cheguei à conclusão que uma comunidade só vive dessa forma, alguém só se coloca à disposição e serve o outro, se esse alguém estiver cheio de Deus, se Deus estiver na vida dele, se Deus estiver dentro da comunidade. E ele então entregou a sua vida a Jesus, ou recebeu Jesus como seu Salvador, não pela mensagem, mas por observar os cristãos daquela comunidade. Então olha que importante, irmãos, olha como é importante o servir uns aos outros, olha como é importante você vir à igreja ou frequentar uma comunidade. E o seu pensamento não é assim, eu vou lá para ser servido. Mas você, quando entra em uma comunidade ou em qualquer lugar, irmãos, eu desafio você, amanhã, segunda-feira, levantar, e quando você sair da sua casa, você orar e dizer a Deus: Senhor, hoje eu quero servir, hoje eu vou servir. Independente do cargo que você tem, independente do que você faz, mas que você saia de casa com esse pensamento: hoje, aonde eu for, aonde eu estiver, eu vou me colocar à disposição, eu vou servir o meu companheiro de serviço, vou servir o meu familiar, eu vou servir. E é difícil isso, irmãos, mas se você tiver esse pensamento, olha, irmãos, se você realmente colocar isso no seu coração, é bem provável que você escute coisas do tipo: você é crente? É bem provável você escutar coisas do tipo: você frequenta uma igreja? Por que você está dizendo isso? Pela maneira como você fala, com a maneira como você age, com a maneira que você está se comportando. E as pessoas, porque quando nós nos colocamos, irmãos, à disposição, quando nós servimos, nós começamos a ficar parecido com Jesus. Você sabe que a igreja veio bem, a comunidade cristã, ela veio bem durante alguns séculos. Mas quando a comunidade cristã começou a se dividir, esse foi o nosso maior erro. Foi o grande erro. Foi quando nós começamos a nos dividir. Quando nós começamos a colocar valores, quando nós começamos, a causar divisões. Paulo enfrentou isso na igreja de Corinto, lembra a discussão na igreja de Corinto? Um dizia: eu sou de Paulo, o outro de Pedro. E quando há divisão, irmãos, aí o negócio fica complicado. Quando começa a ter partidarismo dentro da igreja, aí o negócio fica complicado. Quando queremos colocar valores, o irmão fulano é melhor que o irmão ciclano. Eu fico imaginando, nunca tive, eu tive a experiência lá em Franco, mas eu não era pastor lá em Franco. Mas eu fico imaginando uma igreja que tem 2, 3 pastores. Como lidar com isso? Deve ser complicado isso aí, Eu gosto de ouvir mais o pastor fulano. Hoje é o pastor ciclano que vai pregar, então nem vou. Imagine como é isso, irmãos. E por que nós fazemos isso? E quando nós fazemos isso, é aí que o negócio complica. Quando começamos a colocar valores que Deus não coloca nas pessoas, irmãos. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Infelizmente, eu sou assim. Você acha que eu não sou assim também? Eu gosto de acompanhar uma igreja pela internet.
Gosto de ouvir lá, tem uma igreja que eu gosto de assistir os cultos lá. A minha esposa já está balançando a cabeça ali porque ela sabe. E você acha que eu não, sabe, eu estou lá assistindo. E chega na hora da pregação, se é um outro pastor, não é aquele que eu gosto de ouvir, eu tiro. O que eu estou fazendo, irmãos? Deus só está naquele outro, né? Não fala através do outro. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim. Criamos valores. E quando Cristo vem nos ensinar, Ele fala, né? Olha, entre vocês não pode haver essas coisas. Não pode haver divisão. Você não pode fazer uma coisa, irmãos, para mim, porque eu sou pastor. Está entendendo o que eu estou falando? Você não pode agir diferente comigo só porque eu sou o pastor da igreja. Não pode dar benefícios porque eu sou o pastor da igreja. Não pode criar esses valores porque eu tenho um título de pastor. Eu não posso tratar melhor uma pessoa que tem o dízimo maior que o outro. Só porque a pessoa, né, dá um dízimo maior, então eu vou tratar aquela pessoa diferente. Não pode haver isso entre nós, irmãos. É por isso que eu não sei quanto você ganha, não sei nem se você é dizimista ou não. Os irmãos sabem disso, o Antônio, o Lorival aí, o Felipe, que foi tesoureiro bom tempo. Nunca perguntei quem é dizimista e quem não é, ou quanto um dá, o outro não dá. Nunca fiz essa pergunta para nenhum deles, e nem vou fazer, e nem quero saber. Porque eu não quero ser tentado, irmãos, em tratar um diferente do outro, porque o dízimo dele é maior. Eu não quero ser tentado a colocar valores nas pessoas pelo dinheiro que ela traz aqui, deposita na caixinha aqui. Não quero ser tentado a isso, eu quero tratar todo mundo igual. Por isso que eu não quero saber, e nunca perguntei, nem vou perguntar, irmãos. Está entendendo? Por quê? Porque entre nós não pode haver isso. Entre nós não é assim. Entre irmãos, Deus tem uma maneira de pensar. Entre irmãos, o menor é o maior. Já viu isso? Olha aí o que ele fala aí, ó, no versículo 26 e 27. Olha o que ele diz. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quer ser importante, irmãos? Comece a servir. Olha o versículo 27 aí, põe aí. Quem quiser, aí Jesus deixa o negócio mais complicado ainda. Quem quiser ser o primeiro, agora não é mais ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Olha o padrão de Jesus. Olha como Jesus pensa. Olha como Jesus constrói a sua comunidade. Constrói em cima do servir uns aos outros. Ele constrói a sua comunidade em cima de aquele que quer ser o maior, o mais importante, então seja aquele que serve mais. Quer o destaque? Sirva mais. Quer ser importante? Sirva mais. Irmãos, olha, lá em Franco, mais uma vez vou citar o exemplo lá de Franco. Lá em Franco, tem uma pessoa lá que eu amo aquela pessoa. E na época que eu era diácono lá em Franco, ele era, sabe aquela pessoa, aquele diácono que todo mundo respeita o cara? Sabe aquele diácono que fala, até o pastor abaixa a orelha? Porque o cara é respeitado. Ele era assim. Ele já veio aqui na nossa igreja. Ele era esse cara. Esse cara que quando ele falava, né, podia 1, 2, 3 falar, mas quando ele levantava a mãozinha dele e falava, todo mundo até mudava de opinião quando ele falava. E você sabe de que eu estou falando, né? E aí, irmãos, você começa a olhar para a vida dessa pessoa. E ele chegava 1 hora e meia antes do culto. Sabe para fazer o quê? Olhar os banheiros. Olha a grandeza desse cara. Ele poderia, né, pelo destaque que ele tinha,
pela autoridade que ele tinha na igreja, ele poderia ser aquela pessoa, sabe, que chegava e quando entrava na igreja mudava a maneira de andar, de falar, entonava a voz, falava umas coisas complicadas, mas ele não era assim. 1h30, 2 horas antes do culto, ele chegava na igreja. E a primeira coisa que ele fazia era olhar os banheiros, colocava papel no banheiro. Se o banheiro estava sujo, ele limpava o banheiro. E ele fazia isso sem ninguém mandar. Aí ele ia lá na... Irmãos, e olha, eu estou falando isso aqui, não é para você domingo que vem fazer isso, tá bom? Só porque eu estou falando aqui. Não é assim que funciona o negócio, irmãos. Isso era algo dele. É algo que você, sabe, é isso que Jesus está falando. Quer ganhar o destaque? Seja aquele que serve. Ele ganhou ele ganhou essa autoridade que ele tinha sem querer ter essa autoridade. Sem querer ser, sabe, falar, eu vou fazer isso para ver se alguém olha, né? Ou senão assim, né? Tipo, vem vindo alguém, vou lá trocar o papel higiênico, só para ver que eu estou fazendo isso, né? Vou limpar, o pastor já chegou? Já, vou lá limpar o banheiro. Irmãos, não é isso. Não é isso aí. Ele fazia essas coisas sem o pastor imaginar que ele fazia. Eu vi ele fazendo porque um dia ele me chamou para fazer. Ele me chamou para chegar mais cedo. Chega mais cedo aí para a gente fazer umas coisinhas. Eu estava lá para ser diácono da igreja. E aí, olha para você ver que aprendizado, né, irmãos? Aí eu cheguei lá, falei, pô, ele me chamou, vou lá. Aí eu cheguei lá, ele com os rolinhos de papel higiênico, dá para você ir lá no banheiro das mulheres e ver se tem papel? E coloca lá, fazendo um favor? Aí eu peguei, não, vou lá. Peguei e coloquei lá. Mas, irmãos, eu amo esse irmão. Ele ganhou essa autoridade sendo o menor, fazendo aquilo que ninguém queria fazer, aquilo que não tem destaque, né, irmãos? Que destaque tem o cara que troca o papel higiênico do banheiro? Para os homens, nenhum. Né? Entre os homens, nenhum. Mas imagine quando Deus olha isso aí. Quando Deus olha e fala, olha o meu servo ali. Ninguém está vendo, as pessoas não estão ali, o pastor não está vendo, e ele está servindo, por quê? Porque ele está fazendo exatamente aquilo que eu quero que ele faça. E aí Deus, né, como se Deus enche o camarada de autoridade, enche o camarada de, sabe, de graça, que quando você olha para ele, você vê Deus nele, você vê Jesus nele. Mas é porque ele serve, ele se coloca à disposição. Ele não fala, agora eu sou diácono, então eu tenho um lugar de destaque. Não, agora eu sou diácono, a minha responsabilidade aumenta. Agora que eu tenho que servir mais ainda. Agora eu tenho um cargo na igreja, agora eu tenho que servir mais ainda. Servir uns aos outros. Somos todos iguais, irmãos. É isso que Jesus está ensinando aqui para nós. Quer ser o primeiro? Então seja o escravo de todos. Quer o grau de destaque? Então sirva. E Deus vem mostrando o seu padrão desde o início. Qual é o maior líder de Israel, irmãos? Quando um judeu, até hoje, você fala assim, quem é a pessoa mais importante aí do povo judeu? Quem é? Moisés. Quem é Moisés, irmãos? Aquele que nasceu sentenciado à morte, não foi? Quando Moisés nasceu, qual era a lei do Egito? Mate as crianças, os homens que nascerem, matem eles. E aí a mãe, para salvar Moisés, coloca ele no cestinho e coloca ele no rio. Moisés não era o filho mais velho, era? Quem era o mais velho? Arão. Então, e o escolhido para guiar o povo, o escolhido para ser o homem de Deus lá de Israel, foi esse camarada aí, o Moisés, que nasceu sentenciado à morte. Você quer ver um outro exemplo? Jacó. Você lembra como Jacó nasceu? Lembra como Jacó nasceu? Jacó era o filho mais novo, porque ele era gêmeo, mas ele nasceu por último. E aquele que nasce primeiro era dentro da família judaica, tinha o grau mais importante, ganhava as bênçãos do pai.
O pai abençoava o mais velho. E Jacó não era o mais velho. Aliás, Jacó era, né, você lembra da história de Jacó? Lembra que Jacó fez? Né, junto com a mãe, foi lá e enganou o pai. Até o nome Jacó quer dizer enganador. Então, aí você vê Deus olhando para tudo isso, e quando Deus fala, olha, eu vou abençoar alguém, e aí Deus fala o quê? Eu vou abençoar o Jacó, o enganador. Inclusive a nação chama Israel por causa de quem? De Jacó. Por que em vez de Israel não é Abraão? O primeiro não era Abraão? Não foi Abraão que começou tudo? Então por que o nome não é, em vez de ser Israel, não é Abraão? Lá, a nação lá de Abraão. Por que é Israel? Porque Deus assim o fez, irmãos. Deus pegou o pior dos três, né? Tem os três grandes lá de Israel. Abraão, Isaac e Jacó. Não é verdade? Tem os três lá, né? O Deus se apresentava. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Dos três, quem era o pior? O Jacó, irmãos. E foi o Jacó que ganhou a bênção de se tornar, do nome dele ser o nome da nação Israel. Então você percebe que Deus vem nesse padrão, irmãos. Deus vem nessas escolhas, mudando o padrão da época, do mundo, aonde no mundo o mais importante, quem tem mais dinheiro é alguma coisa, quando traz aqui para dentro da comunidade, não é assim. E Jesus fala, entre vocês, não é assim. Para a gente encerrar aqui, quando Deus chamou Gideão, lembra do Gideão? Você lembra da resposta que Gideão deu para Deus? Você lembra? Senhor, eu sou da tribo de Manassés. Manassés era a tribo, exatamente, a menor tribo de Israel, era de Manassés. Mas, ser da menor tribo não bastava. E aí ele vai mais além, né, irmãos? Lembra? A minha família é a mais pobre. A minha tribo é a mais pobre. Mas a minha família da tribo mais pobre é a mais pobre. E aí ele não para por aí, irmãos. E ele fala, e entre os meus irmãos, eu sou o pior, o mais pobre, o menor. E aí Deus fala o que para ele? Pois é você que vai liderar o meu povo para livrar Israel da mão dos medianitas. O menor, o mais pobre, o mais servo de todos. Você entende o padrão de Deus, irmãos? Você entende como Deus olha diferente? Como Deus não olha para muitas coisas que nós olhamos? Deus é diferente, Deus age diferente, Deus vê diferente. E Davi dispensa comentários, né, irmãos? Davi, né? O pai, Samuel chega lá, um dos seus filhos vai ser o novo rei de Israel. E aí o pai, né, passa todos os filhos na frente lá e até que Samuel falou, acabou? Aí ele fala, não, falta o... Qual que ele fala? Falta o menor. Falta o menor. E aí Samuel fala o quê? Pois então ninguém se assentará à mesa sem que ele chegue aqui. Então o padrão de Deus é diferente dos nossos padrões, irmãos. Comece a servir, comece a desejar ser o menor, não o maior. Né? Lá no mundo as pessoas querem ser o maior. Lá no mundo as pessoas querem status. Lá no mundo as pessoas querem ser reconhecidas. Aqui na comunidade, dentro da comunidade de Deus, o maior é aquele que é o menor. O maior é o menor. Verdade, tem esse detalhe ainda. Cadê? Por que, irmãos, Deus faz essas coisas? Por que Deus faz essas coisas? Para mostrar que Ele é Deus, né? Você cantou aqui, Deus é Deus, para mostrar isso aí. É verdade.
Deus escolhe o menor, né? É o que ele fala lá em 1 Coríntios, né? Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus pega o menor e faz dele o maior, irmãos. Por que que Deus faz isso? Para que a glória seja dele. Amém? Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Queria pedir para o louvor vir aqui. Ixi, irmãos, hoje peço perdão do horário aí. Já que não é 8 horas ainda, mas para os cultos estava acabando cedinho, né? É que às vezes eu acabo o culto, irmãos, na maneira como vocês olham para o relógio, né? Então vocês não estavam olhando para o relógio hoje, eu continuei. Eu falei, eles não estão olhando para o relógio, não querem ir embora. Né? Mas vamos orar, irmãos. Vamos. Oi? Tá. Ah, é verdade. Sim, é verdade. Tá bom, vamos orar sim, irmãos. Semana que vem é ceia do Senhor, hein? Então vamos participar da ceia todos juntos. Se tem um episódio que acontece na comunidade, irmãos, aonde exemplifica tudo isso que eu falei hoje, é quando nós nos reunimos diante da mesa do Senhor. Diante da mesa do Senhor não tem pobre, rico, não tem cor, não tem raça, não tem nada dessas coisas. Diante da mesa do Senhor somos todos iguais. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, por essa comunidade, ó Deus, a qual o Senhor me colocou para ser pastor. Senhor, nós estamos vendo, ó Pai, que aqui há pessoas dispostas a servirem, ó Deus. Há pessoas que servem. As pessoas, ó Pai, e que privilégio que é para um pastor ver pessoas que no anonimato, sem aparecer, se colocam à disposição uns dos outros e ajudam uns aos outros. E eu sei que isso acontece aqui, ó Pai. E eu sou grato a Ti por isso, ó Deus. Mas que essa igreja se desperte ainda mais para isso. Que nós sejamos conhecidos aqui no bairro, ó Pai, como uma comunidade que serve uns aos outros, ó Deus. Nos ajude a servir, ó Pai. Que amanhã, quando nós sairmos de casa para trabalhar, que seja, Pai, para a honra e glória do Senhor, mas que as pessoas vejam uma diferença em nós. Pessoas olhem para nós e veem que nós servimos. Servimos, ó Pai. Obrigado, Deus, porque o maior exemplo foi o Senhor que nos deu, ó Pai. O Senhor foi o maior servo que existiu nesse mundo. O Senhor é aquele que nos deu o maior exemplo de todos, ó Pai, se entregando naquela cruz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Pai, eu Te agradeço. Te agradeço, Pai, porque o Senhor é bom e continua sendo bom em nossas vidas, ó Deus. Nesse momento eu peço pela vida do Léo, que se encontra enfermo nessa noite, ó Pai. Senhor, que o Senhor esteja lá com ele, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja lá. Se for da Tua vontade, cura o Teu filho, ó Pai. Mas que ele sinta agora o Teu abraço, que ele sinta agora o Teu amor, ó Pai, que ele sinta o Teu acolhimento nesse momento, ó Pai. Da mesma forma, a irmã Cleide, que está no leito de hospital nessa hora, ó Deus. Que ela sinta o Teu abraço, que ela sinta o Teu acolhimento ali, ó Pai, quando as luzes do hospital apagarem, ó Deus, e ela se vê ali sozinha, numa noite fria dentro do hospital, que ela sinta a Tua presença, que ela veja o Teu amor, que ela sinta a Tua graça, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Leve os meus irmãos em paz, e que eles aprendam, ó Pai, que eles devem servir uns aos outros, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos para a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam: e viva o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Amai-vos uns aos outros.
sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Não importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser amados uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Temos um lugar no coração de Deus. Não importa que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo é. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Temos que ser temos que ser Amém? Que os irmãos vão em paz, que Deus possa nos abençoar nessa semana e nos trazer no próximo domingo para estar aqui louvando e engrandecendo o nome dele. Amém?